João capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, a limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém. Glórias a nosso Deus. Jesus Cristo, ele no Evangelho de João, ele por 7 vezes ele diz: eu sou. E essa já é a 5ª mensagem que eu tenho dito. Nós já estudamos outras vezes que Jesus falou: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Estudamos hoje uma continuação dessa mensagem de Jesus, para nós entendermos um pouco quem Jesus é. No último domingo nós vimos que Jesus, ele diz, e ele fala como uma parábola em João capítulo 10, e tratando, nós vimos na semana passada que Jesus ele fala sobre ovelhas e bodes. Ele diz em João capítulo 10, e ele trata como uma metáfora, como se ele fosse o pastor. Ele diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor. E ele trata toda a humanidade como ovelhas e outras como bodes. E Jesus fala que no final dos tempos, ele mesmo colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E Jesus, por várias vezes nos evangelhos, ele trata dessa maneira. Existe na parábola da rede também, que é a parábola que fala que, lá em Mateus, quando Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante a um homem que lançou suas redes ao mar, e depois ele trouxe as suas redes e ele separou os peixes bons para um lado e os peixes maus para o outro lado. E os peixes maus, o futuro deles é ser queimado. De maneira que Jesus ele fala que nós também somos como peixes. Existem peixes bons, existem peixes maus. Nós vimos na semana passada que existem ovelhas, existem bodes. E existem lobos em pele de ovelha também. Hoje Jesus ele vai falar uma outra metáfora. Ou seja, uma metáfora é uma analogia, uma parábola, né, explicando como nós somos através de ilustrações. E Jesus hoje ele vai falar sobre árvores, galhos, sobre agricultor. Na semana passada Jesus falou um pouco sobre pecuária. Hoje vamos falar um pouco sobre agricultura, né, coisas bem atuais para nós, né. Na semana passada você ficou sabendo qual a diferença entre um ovino e um caprino. Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre técnicas de poda, técnicas de agricultura. Tá vendo? A igreja também é cultura, né? Você pode saber aprender a tratar sua samambaia aqui na igreja também, viu? Ou nem que seja plantar seu feijão, mas você já vai poder tratar, né? Quantos de nós nunca plantamos um feijão, né? Nem que seja na escola. E Jesus hoje ele vai falar. E ele fala em João capítulo 15, e ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, ou o meu pai é o agricultor. E Jesus, ele, aqui em João capítulo 15, ele fala e ele se trata como sendo uma videira. Para quantos não sabem, a videira é o pé de uva. É aquele pé que dá uva. O fruto da vide é a uva, né? E Jesus, ele fala: eu sou a videira. E ele fala mais: eu sou a videira. E Jesus ele fala: eu sou como o tronco desta videira, e vocês são as varas dessa videira. Vocês são as varas. Ou seja, Jesus hoje não nos trata como ovelha e como bodes, mas sim como galhos de árvores.
E eu gostaria que você, nessa noite, absorvesse um pouco disso, né? Se imaginasse como sendo um galho de árvore, né? Não como uma planta que vem na igreja e fica, né, só olhando, né, não faz nada, mas como um galho de árvore. E Jesus, ele vai falar algumas analogias de que tipos de galho existem. Nesse texto de João capítulo 15, Jesus diz que existem 3 tipos de galhos. E só 3 tipos de galhos, ou seja, todos os homens e mulheres desse mundo são de 3 tipos. Não existem outro tipo. Talvez você possa pensar, eu acho que eu não sou nenhum desses. Eu não gosto de ser uva, eu gostaria de ser da maçã. Eu não gosto de uva, eu gosto de morango. Mas Jesus, ele fala, olha, existem esses 3 tipos. E esses 3 tipos são ilustrados aqui em João capítulo 15. E para uns são galhos de honra, para outros galhos, parece que o futuro desses galhos é um futuro muito triste, para não dizer um futuro terrível. E é algo que Jesus nos diz, e nós aprendemos mais quem é Jesus, para que nós possamos temer Jesus. Tudo que Jesus ele fala é para que nós possamos temê-lo. Tudo que Jesus fala é para que nós possamos ser transformados. Por isso que eu gostaria que você tivesse os seus ouvidos abertos nessa noite, na reflexão que nós faremos. Porque tudo isso que é dito na palavra de Deus é para que nós possamos temer mais a Deus. É para que nós possamos analisar as nossas vidas e ver que tipo de pessoa sou eu. E é isso que Jesus ele vai retratar nessa noite. E ele vai começar dizendo sobre esses 3 tipos de galhos. O primeiro tipo de galho é o galho que não permanece em Cristo. Veja que Jesus, aqui em João capítulo 15, ele diz que existem 2 tipos de galhos, que são aqueles galhos que dizem que permanecem em Cristo. E existe um tipo de galho que é o galho que não permanece em Cristo, ou seja, é aquela pessoa que não quer saber de Cristo, não quer saber desse tal Jesus Cristo que dizem que morreu na cruz, que dizem que eu vejo sempre no crucifixo de braço aberto lá, pendurado, vestindo uma fralda, pelado, e todo ensanguentado, com aquela coroa que a gente sempre se lembra no Natal, quando tem as procissões, ou na Páscoa também. A gente se lembra no Natal quando tem a festinha, você tem todas as ilustrações de manjedoura. E quem é esse Jesus? Pessoas não querem saber desse Jesus. Muitas pessoas elas não querem saber de Cristo, elas não querem permanecer em Cristo, elas não querem saber de conhecer mais a Cristo, elas não querem saber de ouvir a mensagem de Deus. Elas não querem saber de ouvir a mensagem que Cristo fala, não querem saber da mensagem que Cristo trouxe a toda a humanidade. Muitas pessoas falam, não, eu creio em Deus, mas esse tal de Jesus aí, não sei, mas eu creio em Deus, eu creio que existe um Deus. Quando a palavra de Deus, meus irmãos, é que não existe isso. Veja lá, um pouco mais para frente, lá no versículo 23, do próprio João capítulo 15, diz, aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Ou seja, aquele que despreza a Cristo, ele está desprezando também ao Deus, Criador de todas as coisas. Pois o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Os próprios testemunhos de que existiam naquela época, de quando Cristo veio à terra, de o céu se abrindo e dizendo, este é o meu Filho amado, ouvi a ele, a tudo quanto ele disser, ouça o que ele está dizendo. Ora, é preciso que todos os homens e mulheres deste mundo ouçam o que Cristo tem a dizer. Muitas pessoas querem crer em Deus, mas dizem, não, eu não quero saber de Cristo. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber o que esse tal Jesus Cristo tem a dizer. E a palavra de Deus diz que só existe vida, e só existe vida eterna quando nós conhecemos e recebemos a esse Jesus Cristo que desceu do céu. João capítulo 17, versículo 3 diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e conheçam a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Ora, meus queridos amigos e amigas, você que nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, é preciso que nós recebamos a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. De outra forma, nós seremos como esses galhos que não querem estar em Cristo. Seremos como pessoas que não queremos ter nada do nosso nome relacionado com esse tal Jesus. E Jesus, ele próprio, ele fala, no versículo 6 de João capítulo 15, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Meus queridos, o inferno é algo verdadeiro. O inferno é algo real, não é conto da carochinha.
Não é conto do vigário, como dizem aí. É uma verdade bíblica. O inferno é uma verdade bíblica. Se você tem dúvidas quanto a isso, faça a leitura de Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21. Veja a diferença que existe entre o futuro daqueles que não querem saber de Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que serão lançados num lago de fogo e enxofre, onde eles queimam, onde serão queimados. O inferno é algo real, é algo terrível. É preciso que nós saibamos que existem pessoas que não querem saber de Jesus. E o futuro delas é ser queimado. O futuro delas é ser queimado. Assim como em outras parábolas Jesus diz, como nós vimos na semana passada sobre as ovelhas e os bodes. As ovelhas irão para o descanso do Pai. Os bodes, eles serão destruídos, serão queimados também. Da mesma maneira, os peixes maus e peixes bons. Os bons entrarão no reino de Deus, os maus eles serão queimados. Ora, como é terrível a pessoa que rejeita a Cristo. Como é terrível a pessoa que em sua vida diz não a Jesus Cristo. Como é terrível a pessoa que ela, durante toda a sua vida, ela tem oportunidades de poder seguir a Jesus Cristo, de seguir a esse Filho de Deus verdadeiro que veio nos ensinar, que veio dar a sua vida por nós. E pessoas ainda querem rejeitar. E o futuro delas é serem queimados. Se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não o recebeu como seu Senhor e Salvador, você pode nessa noite recebê-lo. Esta é a mensagem de Deus, essa é a mensagem de Jesus Cristo, uma mensagem de esperança, uma mensagem não de condenação. Jesus Cristo, ele diz, eu não vim condenar esse mundo, eu vim para salvá-lo. Jesus, ele veio para salvar você. Jesus, ele veio ao mundo como Salvador, para salvar, não para condenar. Um dia ele virá, sim, para julgar, para salvar aqueles que o aceitaram e também para condenar aqueles que o rejeitaram. É preciso que nós saibamos. Esse é o primeiro tipo de pessoa, o primeiro tipo de galho, que se não estiver em Cristo será tirado, será jogado ao fogo. Existem um outro tipo de galho, dois outros tipos de galhos, que são aquelas pessoas que estão em Cristo. Quem está em Cristo aí? Levanta a mão. Amém? Se não está, tome jeito, porque seu futuro você já sabe qual é. E não sou eu quem digo, é a palavra. Eu estou aqui como um mensageiro de Deus para a sua vida nessa noite. Existem outros dois tipos de galhos. E são esses dois tipos de galhos que Jesus ele retrata principalmente nesse capítulo 15. E ele fala que Cristo é a árvore e o Pai é o agricultor. Nós somos os galhos. E entre esses dois tipos de galhos, essas pessoas que dizem, eu estou em Cristo. Não, eu acredito em você. Acredita em Jesus? Eu acredito. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Eu acredito. Você acredita que Jesus ele é o seu Salvador? Eu acredito. Você está de alguma maneira ligado com alguma religião, com alguma denominação que professa Jesus Cristo? Sim. É pessoa que é crente de carteirinha, tem lá certificado de batismo, já fez tudo, já está lá, e pessoa que diz estar em Cristo. Mas de certa forma, veja que o versículo 2, Jesus ele fala, toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. Em outras versões diz, ele a corta. E a outro tipo e ele limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, Jesus ele está dizendo aqui, existem dois tipos de galhos. Um que dá fruto e outro que não dá fruto. Nesta grande árvore que se diz Igreja de Jesus, nessa grande árvore que se diz aqueles que professam serem filhos de Deus, aqueles que dizem, olha, eu acredito em Jesus, sim, eu acredito nesse Jesus. Existem dois tipos de pessoas, as pessoas que dão fruto e as pessoas que não dão fruto. Imagine-se como galhos que dão frutos e galhos que não dão frutos. Imagine que você chega numa árvore e você procura um galho e olha aquele galho bonito, todo cheio de folhas, flores, madeiras, e você olha e não vê fruto algum. Já você vê outro galho, você vê, opa, aqui eu acho um fruto, outro fruto, outro fruto. É estranho numa árvore você ver um galho que não dá fruto. E Jesus ele diz, nesta árvore que se chama igreja, existem pessoas que dão fruto, existem pessoas que não dão fruto. E a pergunta de Jesus é, que tipo de galho é você? Será que você é um galho que fica sugando a Jesus Cristo? Jesus Cristo é o tronco. Será que você é o tipo de galho que fica sugando ele
só para você ficar bonitão, com todas aquelas flores, aquelas folhas? Ou será que você é um tipo de galho que você também suga Jesus Cristo, mas o seu sugar principal, tudo aquilo que você recebe vai para que o fruto seja formado. Toda aquela seiva que é puxada do tronco, ela vai para que o fruto seja formado. Meus irmãos, a principal diferença é: será que eu sou um crente sanguessuga de Jesus? Ou será que eu sou um crente que tudo aquilo que eu recebo de Deus, tudo aquilo que eu recebo de Deus é para que seja sugado? Ou será que é para que eu possa servir? E eu não gostaria que você colocasse isso em termos de intelectualismo, porque Jesus, ele não vai nos julgar segundo os nossos pensamentos, mas segundo as nossas ações. Jesus, quando ele for julgar a mim e a você, ele não vai abrir a tua cabeça e deixa eu ver se você pensa dessa maneira ou de outra, se você pensa assim ou pensa assado. Não, Jesus vai olhar tudo aquilo que nós fizemos. E que tipo de crente sou eu? Colocando em parte prática, será que eu venho à casa de Deus para ser servido, para receber de Jesus? Ou será que eu venho para a casa de Deus para servir? Será que eu venho para a casa de Deus porque eu estou precisando de algo, eu quero, e quando eu quero aquilo eu recebo para mim e aquilo fica só comigo? Ou será que eu sou o tipo de crente que eu venho na igreja, eu recebo também, mas tudo aquilo que eu recebo, aquilo acaba se transformando em obras, aquilo acaba se transformando em frutos? Que tipo de crente sou eu? Será que eu sou o tipo de crente que visito as pessoas, ou sou o tipo de crente que só quero ser visitado? Eu sou aquele tipo de crente que só gosta de receber a oração das pessoas, ou sou aquele tipo de crente que gosta de orar pelas pessoas? Será que eu sou o tipo de crente que gosto de receber das pessoas, ou eu gosto de dar para as pessoas? Que tipo de crente sou eu? Aquilo que eu recebo de Deus é para mim, ou é para que eu possa frutificar no reino de Deus? Que tipo de crente sou eu? Quando Deus, ele chama a Abraão, e é interessante que toda a aliança em Jesus Cristo, ela vem daquela promessa feita a Abraão. E Deus, quando ele chega para Abraão, ele fala: Abraão, eu vou te abençoar. Mas eu vou te abençoar muito, Abraão. Mas eu vou te abençoar, mas você seja uma bênção. Esse é o plano de Deus para cada um de nós. Esse é o plano de Deus para os seus filhos. É para que nós pudéssemos frutificar. Deus nos abençoa sim, mas nos abençoa para que nós possamos abençoar, para que nós possamos frutificar. Mas existem dois tipos de crente: um crente que frutifica e outro crente que não quer frutificar. Um crente que ele dá frutos. Tudo aquilo que ele recebe de Cristo, ele frutifica. Como na parábola dos talentos, ele recebe os dons de Deus e ele os põe em prática. Já existem pessoas que recebem aquele dom de Deus, mas enterram, e de maneira que ninguém encontra o dom que ele recebeu de Deus. Dois tipos de pessoas: um frutifica, o outro não. Talvez você me pergunte: mas que tipo de frutos são esses, pastor? Ora, os frutos do Espírito. Veja a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ver alguns desses frutos. Veja se você encontra aí no seu galho. Existe um ditado que diz: cada macaco no seu galho. Vamos ver se aí no seu galho você encontra esses frutos. É preciso que vejamos se esses frutos estão em nós. Veja Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, o amor. Será que existe amor em minha vida? Existe amor de você, marido, pela sua esposa? Existe amor de você, esposa, pelo seu marido? De você, pais, pelos seus filhos? De você, filhos, pelos seus pais? Muito mais. Existe amor em nossas vidas pelos nossos próximos? Existe amor em nós pelo reino de Deus? Amor em tudo aquilo que nós fazemos? Existe amor na sua vida? Ou a sua vida está mais para o ódio, sua vida está mais para a explosão, a botar tudo para fora? Como está a sua vida? O segundo fruto do Espírito, a alegria. Você é uma pessoa alegre ou você é uma pessoa triste? Ora, o fruto, a palavra de Deus diz que
Quando nós estamos em Cristo, a nossa vida começa a ser uma vida feliz, uma vida alegre. Será que eu encontro isso na minha vida? Será que eu encontro a minha vida como uma vida feliz, uma vida de uma pessoa feliz? Eu posso dizer, eu sou feliz? Ou será que você está triste ainda? Paz. Será que eu encontro paz em minha vida? Você encontra paz em sua vida? E aí continua os outros dons: longanimidade, benignidade, bondade, fé. Ou em outras traduções, a melhor tradução aqui é fidelidade. Você é uma pessoa fiel. Você é uma pessoa mansa. Domínio próprio, que é a temperança. Você é uma pessoa que consegue se dominar. Estes são os frutos do Espírito. Coisas que o Espírito Santo de Deus produz em nós, quando somos inundados por Ele. 2 tipos de pessoas: pessoas que frutificam e pessoas que não frutificam. Pessoas que dão fruto. Pessoas que dizem, eu sou de Cristo. Pessoas que dizem, eu sou de Cristo. Mas pessoas que umas dão fruto e outras não dão fruto. Outras não dão fruto. Que tipo de pessoa é você? Você tem frutificado no reino de Deus? Será que a tua vida mostra que você tem frutificado? E Jesus, ele fala para esses 2 tipos de pessoas. O agricultor tem 2 tipos de tesouras, ou 2 tipos de foices. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque você que levantou a sua mão, que você diz, eu estou em Jesus. E Jesus, ele fala, existem esses 2 tipos de pessoas. E veja o que Jesus diz: 2 tipos de poda para 2 tipos de pessoa. Em primeiro lugar, aquele que não dá fruto. Jesus diz no versículo 2: aquele que não dá fruto, o agricultor corta. Esse corta aqui não é apara, não é tira uma folhinha. Não, esse corta aqui é cortar para tirar. É um cortar como extirpar, como tirar da árvore. Este tipo de pessoas são as pessoas que dizem estar em Cristo. Veja que é também como o mesmo João, ele fala lá em 1 João, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 4. Primeira epístola de João, capítulo 2, em versículo 4. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Veja, pessoas que dizem, você conhece a Jesus? Eu conheço a Jesus. Sim, eu conheço a Jesus. Mas pessoas são mentirosas, pessoas que estão se enganando. Por quê? Porque não guardam os seus mandamentos. E nós vemos aqui nesse texto de João que as pessoas que guardam os mandamentos de Deus são essas que permanecem nele. Veja o versículo 10: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no meu amor, permaneço no seu amor. Ora, meus irmãos, a pessoa que não dá fruto, Jesus está dizendo, o agricultor que é o Pai, ele a corta. Nós lemos nessa noite que Deus, ele é um Deus misericordioso, que a sua misericórdia, ela dura para sempre. E eu quero dizer para você que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, sim. Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele é um Deus que ele é compassivo. Ele repreende a sua ira, mas ele tem um limite. E se ele vê que a vara não dá fruto, ele a cortará um dia. Se existe alguém que diz, eu sou de Cristo, alguém, como o próprio João diz, muitas pessoas naquele dia dirão, Senhor, Senhor, eu fiz tanta coisa para o Senhor, até cheguei a profetizar, expulsei demônios no seu nome. Jesus vai falar, olha, eu não conheço vocês. Vocês praticam a iniquidade. O fruto de vocês é pecar. O fruto de vocês é fazer o mal. Por isso que Jesus diz
dizia para muitas pessoas nessa época: produzir frutos de arrependimento, frutos dignos que mostrem que vocês estão arrependidos. O fruto ele vem quando nós nos arrependemos. Jesus ele diz em João capítulo 15 que todo a vara, todo galho que não dá fruto, ele corta. Jesus não quer alguém só sugando ele. Ele não quer alguém só sugando as bênçãos. Ele quer que seus filhos também produzam no reino de Deus. Jesus Cristo, ele diz que essas varas que não dão fruto, ele tirará. E no versículo 6 ele diz que assim como aquelas pessoas que não estão nele, ele e essas varas que não dão fruto, elas serão colhidas e serão lançadas no fogo. Que coisa terrível. Pessoas que dizem eu estou em Cristo, mas pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados, pessoas que não querem frutificar, pessoas que não querem seguir verdadeiramente a Jesus. Jesus está dizendo, o fim dessas pessoas é com aqueles que dizem eu não quero saber de Jesus. Também serão colhidos e lançados no fogo. Eu gostaria que você analisasse a sua vida, se você tem realmente frutificado a sua vida, se você tem visto que na sua vida existem esses frutos, frutos dignos de uma pessoa que já se arrependeu dos seus pecados. Senão, o meu futuro, o futuro destas pessoas é certo de ser cortado, de ser lançado no fogo. Mas existe um outro tipo de galho, um outro tipo de pessoa, que é o galho que dá fruto. Seja muito fruto, seja pouco fruto, seja o fruto grande, seja o fruto pequeno, seja o fruto azedo, né? E tem crente azedo, hein? Misericórdia, Senhor. Tem crente que é pior que limão. Oh, meu Deus. Mas frutifica. Glória a Deus, frutifica. Tá lá, é azedo, mas frutifica. Glória a Deus. Dá para fazer um suquinho com limão também, meus irmãos. Dá sim, até com esse crente que a gente acha que é azedo, dá para fazer um suco, né? Pega o crente que é docinho, que é açúcar, põe junto, fica uma beleza, uma limonada deliciosa. Mas esse fruto, esse crente que dá fruto, Jesus está falando, ele limpa, ele poda. E meus irmãos, como é bom ser limpo por Jesus. Como é bom ser limpo pelo Pai, que é o agricultor. Como é bom poder olhar na sua vida e poder dizer, o Pai me limpou. Como é bom nós podemos olhar para o nosso passado e dizer, Cristo me limpou. Antes eu fazia essas coisas, hoje eu não faço mais. Hoje eu sou livre dessas coisas. Hoje eu sou livre do pecado. Hoje eu sou livre de toda essa imundície. Meus irmãos, isso é uma coisa que só o Pai pode fazer em nossas vidas. E assim como na semana passada eu não era bom em gado, tratamento de gado, eu também não sou bom em agricultura. Como eu falei para os irmãos, eu não nasci aqui no interior, ou como fala, não sou da roça, né? Eu sou da capital. E eu só vi, a única coisa que eu vejo crescendo na capital é prédio. A única coisa que eu vi crescendo era prédio lá em São Paulo. E também não estudei para isso, mas eu comecei a dar uma olhada de como funciona a poda de uva. E eu não vou dar hoje uma lição de poda de uva, mesmo porque é tanta coisa que eu li, mas algumas coisas me chamaram a atenção de diversos tipos de poda que existem na videira. Porque a videira, e eu lembro até hoje, na casa da minha avó tinha uma videira, e o meu avô todo ano ele fazia poda, e eu falava para o meu avô, por que o senhor fez com a árvore, vô? Porque todos aqueles que já viram uma poda de uva, né, acham que acabou com a árvore, né? Antes você viu uma árvore bonita, cheia de folha, e depois você vê uma árvore pelada, uma árvore feia, é galho que é seco, que você fala, daí não vai sair nada, e quando chega a estação começa a brotar, e quando você vê aqueles pés, né, aqueles cachos de uva grande, pesado, e como é incrível a poda da uva. Mas a poda da uva é muito interessante, porque essa poda, para que possa dar mais fruto, ela tem algumas características. É uma poda que ela tira aquela sujeira. Existe a poda que é para tirar aqueles galhos de trepadeira que cresce junto. Esse é um tipo de poda, mas não é a poda principal. Isso é só tirar a sujeira, aquelas coisas que querem sugar também a árvore. Existe também um tipo de poda que é para desviar a rota do galho.
Isso é muito feito não só na videira, mas de muitos outros tipos. Muitas árvores elas começam a ir em direção ao sol, elas começam a ir para um lado, e aí o agricultor fala, não vai muito para lá, ele começa a podar para que ela comece a ir para um outro lado, ou que fique de um determinado tamanho, para que ela não comece a ir para um lado que o agricultor não deseja. Existe um outro tipo de poda na uva, e essa sim é a poda principal, que é a poda que o galho ele é cortado para que ele possa nascer mais forte e o fruto ele possa ser maior, ele possa ser mais bonito do que foi no passado. E esses 3 tipos de poda, meus irmãos, é que eu vejo acontecendo também na vida do crente. Em primeiro lugar, essa poda da sujeira, essa poda daquilo que não tem nada a ver com a uva, não tem nada a ver com a videira, não tem nada a ver com esta videira e a seiva dessa videira do Espírito Santo, que é esta sujeira na vida do crente. Por isso que Cristo ele nos mostra que, em primeiro lugar, toda esta árvore que dá fruto, todo aquele crente verdadeiro, Cristo, ele santifica. E meus irmãos, nós precisamos ver se nas nossas vidas nós percebemos a ação dessa santificação de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação é algo imprescindível para a vida do crente. A palavra de Deus diz também que sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós não veremos Deus agindo em nossas vidas, nós não veremos Deus agindo nas nossas famílias, nos nossos planos, nos nossos sonhos, enquanto nós não santificarmos, não tirarmos toda aquela sujeira da nossa vida. Quantos crentes ainda ficam nessa sujeira de vida? A parábola do semeador também compara um tipo de pessoa que tem os espinhos, que são os prazeres dessa vida, as riquezas que acabam por impedir com que essa pessoa frutifique. O que tem impedido você de frutificar, meu querido? Será que são os pecados da sua vida? Saiba que esses pecados na vida do crente, ele impede o crente de frutificar. O pecado na vida do crente impede o crente de frutificar. É preciso tirar, é preciso limpar. É preciso clamar ao Pai: Senhor, me limpe. Nós não temos esse poder. Nós não temos o poder de tirar, arrancar esse pecado de nossas vidas. Se nós tivéssemos o poder de tirar o pecado da nossa vida, Jesus não precisava nem ter morrido por mim e por você. Somente Ele pode tirar o pecado da nossa vida. Mas existe um outro tipo de poda, aquela poda do desvio de rota. Quantas pessoas nas suas vidas, devido ao sol, ou à ausência do sol na vida, ou devido a alguns bloqueios na sua vida, assim como o galho tem, imagina um galho subindo e tem um teto em cima. Aquele crente que não conseguiu, aquele crente que teve algum bloqueio na sua vida. Talvez você fala: pastor, eu quero frutificar, mas eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas na minha vida, eu tenho coisas que me impedem. Não é santificação, não é falta de vontade minha, eu busco a Deus, mas existem coisas que me impedem. Meu querido, eu quero dizer que Jesus ele também pode fazer com que tudo aquilo que impede de nós frutificar, Ele pode tirar de nossas vidas também. Ele pode fazer com que aqueles bloqueios que impedem que nós possamos crescer como galhos fortes, para que nós possamos crescer. E finalmente, Cristo também poda para que nós possamos dar mais fruto. E eu gosto muito desse tipo de poda, que é a poda de dar mais fruto. Porque quando eu era criança, eu vi muito o meu avô cortando galhos, e galhos não pequenos. E quando eu olhava o meu avô podando, e às vezes a minha avó podava também, depois que meu avô faleceu, a minha mãe também podava aquela videira, e eu olhava aquela videira como alguns galhos que você fala: puxa vida, aí vai nascer uma uva bem forte. E aí meu avô ia lá e cortava aquele galho. Eu falava: avô, mas esse galho estava tão bom. E ele falava: mas vai nascer um mais forte ainda. E era isso que acontecia. Nascia um mais forte ainda. Nascia um que era muito mais forte. E meus irmãos, como é importante que na nossa vida cristã e na nossa caminhada cristã nós passemos pelo renascimento dos nossos ministérios. Você que aí já está há muito tempo na igreja, você que já deu muito cacho de uva, talvez você já deu anos e anos de cacho de uva, já há várias temporadas de uva. Mas o que Jesus nessa noite talvez esteja dizendo para você é:
É preciso cortar. Quantos crentes ficam naquele saudosismo? Ah, mas como era boa a igreja antigamente, pastor. A igreja era cheia, pastor. Tínhamos aqueles ministérios, pastor, que nunca mais eu vi hoje. Eu gostaria de dizer para você que eu também tenho os meus momentos saudosistas, né? Momento nostalgia. Eu cresci na igreja com o ministério de música. Eu tocava violino na orquestra e depois fiz muitas coisas na área de música da igreja, fiz arranjo musical, e quando às vezes eu lembro desse tempo, eu falava, puxa vida, como eu gostaria de novamente poder fazer essas coisas. Como eu gostaria, meus irmãos, vocês não têm ideia como o meu coração, lá no fundo do meu coração, eu lembro daqueles tempos que eu tive a oportunidade de passar naquele ministério e poder dizer, Senhor, como eu gostaria de poder repetir tantas coisas dessa, porque era tão bom. E eu tenho certeza que às vezes você pensa de coisas que já aconteceram na sua vida e diga, pastor, eu gostaria tanto de que aquilo acontecesse de novo na minha vida. Eu passei experiências talvez em outras igrejas, ou antigamente aqui na igreja, e você fala, puxa vida, pastor, a gente tem que fazer isso de novo, porque é legal, foi muito bom. E o que Jesus está dizendo para você nessa noite é, corta, poda. Pare com essa experiência de que deste galho você fará coisas novas, porque talvez o que Jesus esteja querendo dizer para você nessa noite é, deixe um novo ministério brotar de você, deixe novos frutos brotar de você. Eu entendi isso um dia, o pastor Rodrigo entendeu isso um dia, que eu gostava muito de música, continuo gostando muito de música. Aliás, todos os pastores deviam ser músicos. Sabe por quê? Porque quando chegar no céu vai fazer o quê? Pregar? Tem que tocar alguma coisa, meu querido, né? Quem vai pregar lá já tem um pregador e dos bons. Todo pastor tem que saber tocar. Eu já sei tocar alguns instrumentos, glória a Deus. Aquilo anseia, a música anseia. Eu anseio pela música, mas enquanto eu não entreguei isso para Deus, disse, Senhor, me limpa, faz de mim o que o Senhor quiser. E Deus, pela sua misericórdia, Ele levantou um novo galho em mim e falou, olha, tudo bem, você quer mais? Tome mais. E eu posso ver na minha vida hoje outros frutos que, se eu continuasse com aquilo de música, eu ia continuar tocando violino lá. Eu ia continuar abençoando vidas. Não estou dizendo que não ia ser uma uva boa, né? Mas isso tem diferença aquela uva que você compra no supermercado. Sabe aquela uva de supermercado que você compra e chupa assim e joga o bagaço fora? Daquela uva Itália bonita que vai naquele peru de Natal. É isso que eu estou falando. Que tipo de fruto você quer dar na sua vida? Muitas pessoas ficam, pastor, eu quero dar, mas eu só sei isso, só sei fazer isso, eu não sei fazer. Olha, se você não sabe fazer, então é isso mesmo que Deus quer de você. Porque aí nós saberemos que não será pela minha força, mas pelo Espírito do Senhor, por essa seiva que vem de Jesus Cristo, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Deus, Ele quer novos projetos na sua vida. Deus, Ele quer novos ministérios na sua vida. Mas para isso é preciso que nós venhamos a dizer, Senhor, corta, Senhor, transforma, Senhor, me pode, Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. É a diferença daquele que diga, eu quero Jesus, mas eu quero só para mim, porque eu quero ser um galho bonito, cheio de folhas e flores para que todo mundo veja. E é diferente daquele galho que quer dizer, ó agricultor, faça de mim o que o Senhor bem quer. Que eu possa frutificar no seu reino e que eu possa dar frutos que sejam dignos, frutos para a sua glória, como diz o versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Você quer glorificar a Deus? Dê frutos para Deus. Mas para dar frutos para Deus, nós precisamos permanecer em Cristo, precisamos guardar os seus mandamentos, permanecer no amor de Cristo. E isto é fruto de um coração submisso a Cristo, fruto de alguém que diz, seja feita não a minha vontade, Senhor, mas seja feita a sua vontade. A grande maravilha desta ilustração que eu vejo de Jesus como sendo a videira, o Pai como sendo o agricultor, nós como sendo os galhos, é que galho não consegue se podar. Você já viu algum galho se podando? Você já viu algum galho dizendo, saia fruto, saia fruto, saia fruto? Não sai. Tudo isso é obra do agricultor.
A única coisa que nós podemos é clamar a Deus, como o texto de 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 7. Eu gostaria que você abrisse. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônica 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você quer ter uma terra fértil, uma terra onde você possa frutificar? Você quer ser um galho que frutifique no reino de Deus? São estas coisas que a palavra de Deus nos ensina. São as únicas coisas que um galho pode dizer. É virar para o agricultor e dizer: me limpe. É estar disposto a ser limpo e ser tratado pelo Senhor. Como é bom passar pela experiência de poder olhar e dizer: eu fui tratado, eu fui cortado pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que isso só vai funcionar quando você estiver disposto a cortar algumas coisas em sua vida. Tem muitas pessoas que falam: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. É muito mais um medo de não ser queimado no último dia. Mas são pessoas que não verdadeiramente estão dizendo: corte isso da sua vida. Corte o pecado da sua vida. Corte o roubo da sua vida. Corte a infidelidade da sua vida. Corte algumas coisas da sua vida que você sabe que não agrada a Deus. E se humilhe. E ore. E busque a face do Senhor. E se converta dos seus maus caminhos. Então nós sabemos que Deus ouvirá, irá nos tratar. E o meu apelo nessa noite é que, se você não tem visto frutos na sua vida, que você ore assim a Deus e esteja disposto a ser tratado pelo Senhor, por este bom pastor, por este agricultor que é o nosso Pai, que quer tanto que nós possamos dar fruto, para que o seu nome seja glorificado. Que Deus abençoe as suas vidas.